Bora mergulhar de cabeça numa das questões mais humanas que existem? Como é que a gente para de se sentir à deriva e finalmente se torna o arquiteto da própria vida? Hoje, a gente vai desvendar um caminho bem prático, usando ideias de fontes que, olha, já transformaram a vida de milhões de pessoas. Sabe aquela sensação que meio que paralisa? De acordar e sentir que os dias, eles só estão acontecendo, sem um propósito de verdade? É um desconforto profundo, quase como assistir a própria vida do banco do passageiro. Se isso soa familiar, pode ter certeza que não é por acaso, não. E esse sentimento tem nome, viu? É o chamado vazio existencial. E a primeira grande virada de chave é entender que isso não é um defeito seu. Longe disso. Na verdade, é uma experiência profundamente humana. É um sinal de que algo aí dentro anseia por mais significado. Então vamos encarar essa sensação não como um ponto final, mas como ponto de partida. É o convite para a jornada mais importante de todas, a busca por um sentido que seja autêntico, que seja nosso de verdade. Ok, vamos direto ao ponto. A nossa reação mais comum a esse vazio todo é tentar se forçar, sabe? Criar umas metas gigantescas e buscar uma motivação que, vamos ser sinceros, parece que nunca dura. Mas e se essa for justamente a abordagem errada? Agora, olha que interessante a diferença entre metas e sistemas. Metas são sobre o destino. Quero perder 10 quilos. Já os sistemas são sobre a jornada, criar uma rotina de alimentação saudável. E o segredo está bem aí. Um vazio existencial não se preenche com um troféu, mas sim com um processo diário que tenha significado. E são os sistemas que constroem esse significado dia após dia. E aqui vem uma ideia que pode mudar completamente o jogo. A gente vive achando que precisa de mais força de vontade, né? Mas a verdade, como o livro Hábitos Atômicos mostra, é que o ambiente ao nosso redor tem um poder assustador sobre as nossas ações. Pensa comigo, é muito mais fácil comer frutas se elas estiverem ali, visíveis na cozinha, do que escondidas lá no fundo da geladeira. Então, em vez de lutar uma batalha diária consigo mesmo, o mais inteligente é projetar um ambiente que torne o certo a se fazer mais fácil. Isso não é fraqueza de jeito nenhum, é pura estratégia. Certo. Então, se não é sobre metas gigantes ou força de vontade de ferro, qual é o segredo para preencher aquele vazio? A resposta está numa mudança de foco que é, olha, fundamental e é bem profunda. O ponto crucial é este aqui. A mudança de verdade não vem do que a gente quer ter, mas de quem a gente quer ser. A meta não é correr uma maratona, é se tornar uma pessoa que corre. Cada pequena ação se torna um voto, uma prova para si de que se está construindo uma nova identidade. E essa identidade, sim, preenche o vazio. Isso nos leva para uma ideia poderosa da teoria da autodeterminação. A ideia de ser o agente causal é a resposta direta para aquela sensação de ser um passageiro na vida. Significa que a gente tem, sim, a habilidade de intencionalmente moldar o futuro a partir de quem a gente escolhe se tornar hoje. Mas, um ponto de atenção super importante aqui. A identidade não pode ser uma prisão. Ela precisa ser flexível. A pessoa que somos hoje não define quem podemos ser amanhã. Estar aberto a evoluir as nossas crenças sobre nós mesmos é o que permite o crescimento contínuo, de verdade. Certo. A gente já entendeu a filosofia. Agora, vamos abrir o kit de ferramentas. Que instrumentos práticos a gente pode usar para começar a construir essa nova realidade, tijolo por tijolo? A primeira ferramenta vem lá do Japão e é transformadora. Ikigai é a busca pela nossa razão de ser. É aquele ponto onde 4 áreas essenciais da vida se encontram e descobrir esse ponto pode trazer uma clareza, nossa, absurda. Essas 4 perguntas funcionam como um mapa. Vamos lá. O que se ama fazer? Em que se é realmente bom? O que o mundo precisa que pode ser oferecido? E pelo que se pode ser remunerado. É bem ali, na intersecção disso tudo, que mora o Ikigai de cada um. Muitas vezes o que a gente chama de falta de motivação é, na verdade, falta de clareza. A gente simplesmente não sabe qual é o menor passinho a dar. E para isso, existe uma ferramenta que é quase um superpoder de tão simples e eficaz que ela é. É a tal da intenção de implementação. Em vez de um vago, vou ser mais saudável, a clareza de eu vou caminhar por 20 minutos às 8 da manhã no parque, elimina a hesitação e torna a ação quase inevitável. É específico, é claro, é acionável. Mas vamos ser realistas, né? Construir uma nova vida não é uma linha reta sem obstáculos. Vão ter quedas, falhas,
dias de dúvida. E é por isso que a gente precisa ativar um superpoder interno. E esse superpoder é a resiliência. Mas não é só sobre aguentar o tranco, não. É a capacidade de atravessar a tempestade e sair do outro lado mais forte, com mais aprendizado na bagagem. A base da resiliência é uma mentalidade de crescimento. Isso significa reprogramar o nosso cérebro para entender que uma falha não é um veredito sobre quem a gente é. É só um dado, uma informação valiosa que mostra como ajustar a rota e tentar de novo, só que de um jeito mais inteligente. E a resiliência se apoia em pilares bem sólidos. Cultivar um otimismo realista, acreditar na própria capacidade de encontrar soluções, analisar a situação sem pânico e, o que é crucial, entender que buscar apoio é um sinal de força e não de fraqueza. E assim a gente chega ao final da nossa análise, que na verdade é um novo começo. Juntamos todas as peças, saímos do sentimento de vazio para chegar na construção de uma nova identidade, que é apoiada por sistemas e pela resiliência. Essa citação resume tudo, né? Assumir o controle não é um passe de mágica. É um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e praticadas. É a capacidade de ser a causa e não apenas o efeito na própria história de vida. Portanto, a pergunta final não é o que fazer, mas sim quem escolher se tornar a partir de agora. Cada mínima ação é uma resposta a essa pergunta. Se essa nossa conversa de hoje trouxe um pouco mais de clareza, o convite é para continuar essa jornada com a gente. Se inscreva aqui no canal Transformando Mentes para mais conteúdos como este. Deixe um like para essa mensagem chegar a mais pessoas. E o mais importante, comente aqui embaixo. Qual vai ser o seu primeiro passo? Qual o primeiro voto para a pessoa que está sendo escolhida para se tornar?